Olá, saudações a todos. Eu sou o professor Vitor Vieira e hoje nós vamos analisar o conteúdo programático do edital da Polícia Penal do Estado de Pernambuco, tá? Vamos passar a ler disciplina por disciplina, ver os pontos principais, o que deve ser abordado, se foi um edital muito extenso ou não. Vamos analisar isso de forma conjunta hoje, tá bom? Edital da Polícia Penal do Estado de Pernambuco. Provas, dia 10 de abril, inscrições a partir do dia 5 de janeiro até o dia 4 de fevereiro. Mais uma vez, não deixe para fazer sua inscrição no último dia. O pagamento só precisa ser feito no dia 26 de fevereiro. Tá com dúvida? Se inscreve, depois vê se vai ser possível, realizar a prova ou não. Mas não deixe para se inscrever de última hora. Inscrição da SEBRASP, o concurso vai ser realizado pela CESP, pela SEBRASP. Demanda ali uma certa... tem alguns requisitos, tem que mandar foto, então a coisa pode ficar um pouco complicada, tá? Muita atenção, então, para esses objetivos, para esses requisitos. Lembrando, esse concurso para a Polícia Penal do Pernambuco é um concurso apenas para nível superior. Apenas nível superior. Remuneração, professor, R$ 3.900, remuneração inicial. Em outro vídeo a gente já conversou sobre os detalhes do edital, mostrei para vocês o portal da transparência de Pernambuco, em que isso pode chegar até um valor bem maior, tá? Mas, o que é que a gente vai fazer aqui hoje? Então nós vamos analisar o edital de acordo com as disciplinas. Então vamos lá, vamos esquematizar. Como vai se dar a sua prova? Você vai ter duas etapas, na primeira fase. A primeira etapa vai ser a prova objetiva. A segunda etapa é a prova discursiva. Lembrando, muita gente vai ter a redação corrigida. Então você precisa já ir se preparando para a redação, porque a redação vai ser um ponto importantíssimo de classificação, porque vai ser a última chance de você se classificar para ser chamado para o curso de formação. Depois dessa primeira prova, as outras etapas são apenas eliminatórias. O TAF, exames médicos, psicotécnico, tudo isso é eliminatório. Você não consegue mais ganhar posições. Onde é que você vai ganhar posição? É na sua redação. É na sua prova objetiva. Então, muita atenção quanto a isso, tá? Muita atenção quanto a isso. Vamos lembrar de alguns pontos. Então, prova objetiva, 60 questões. 60 questões da prova objetiva. 40 de conhecimento específico, 20 de conhecimentos básicos, certo? Prova no vale total, 75 pontos, 25 pontos da redação. Redação, pelo menos 50%. Na prova objetiva, você tem que acertar pelo menos 30 questões, mas você tem que acertar pelo menos 4 questões das gerais e pelo menos 12 das específicas. Você não pode acertar 32 saindo desse padrão. Pelo menos 12 das específicas e pelo menos 4 das gerais. E aí você acrescenta essas questões até chegar ao número de pelo menos 30. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Então, SEBRASP mais ABCDE, não é certo e errado, ABCDE, não tem essa de uma errada, não uma certa, tá? Então nós vamos ter essa prova objetiva e a prova discursiva. Vamos ver então o que é que vai cair nessa prova objetiva? Então vamos aqui para a nossa análise do edital. Para a análise do edital. Dentro do edital nós temos o seguinte. Prova de conhecimentos gerais. Na provas de conhecimentos gerais nós vamos ter português. Português. Professor, tem um número de questões dentro dessas disciplinas. Quantas questões nós vamos ter que realizar? Não. A banca não trouxe essa disposição, ela não dividiu por disciplina. Ela traz apenas as disposições gerais, ou seja, são 20 questões de gerais. Quantas de português? A banca não diz, tá? Então, português, ética no serviço público, incluindo aqui ética e moral, ética, princípios e valores, ética e democracia, ética e função pública,
ética no serviço público, principalmente trazendo ali a Lei 8.112. Professor, vou ter que estudar a Lei 8.112 toda. Não, ele especifica, olha só. Lei 8.112 e suas alterações. 5.1.1. Espécies de procedimento disciplinar, sindicância investigativa, patrimonial e acusatória. Tá? Então isso aqui está dentro da 8.112. O processo administrativo disciplinar, lá dentro da 8.112. Dentro do PAD, ritos ordinário e sumário, as fases, a comissão disciplinar. Então, o que cai da 8.112 é isso aqui, tá? Não é ela toda, até porque a 8.112 é a lei que rege os servidores federais. Você não vai ser servidor federal, tá? Você vai ser servidor estadual. Mas, como parâmetro para a ética, a SEBRASP adota aqui esses critérios da legislação federal. Tranquilo? Bom, temos ainda o Decreto 46852 de 2018, que regulamenta aqui o Código de Ética dos agentes públicos da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual. Então, muita atenção também para esse decreto. Além disso, nós vamos ter a legislação estadual. Ora, a Lei 15.755 de 2016, o Código Penitenciário do Estado de Pernambuco, e a Lei Complementar 106 de 2007, também de Pernambuco, que são as normas disciplinares dos policiais penais do Estado de Pernambuco. Constituição do Estado de Pernambuco e a Lei Complementar 422 de 2019, que define as descrições sumárias e atribuições para os servidores ocupantes do cargo de policial penal de Pernambuco, Lei Complementar 150 de 2009 e o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado de Pernambuco, a Lei 6123 de 68, tá? Então, muito detalhe para isso, tá? Muita atenção para isso. O que é que você precisa aqui? O que é que a banca está te pedindo nessa parte da legislação especial? Que você conheça o seu cargo, que você conheça as disposições referentes aos policiais penais, as disposições referentes ali à Constituição Estadual e ao Estatuto dos Servidores de Pernambuco. Você vai ser um servidor de Pernambuco, tá? Você vai ser um servidor público do Estado de Pernambuco. Então, esse estatuto vai ser aplicado no que as disposições específicas não forem contrárias. Por isso é que a banca pede isso. Ah, professor, é muita coisa, eu vou ignorar. Muito cuidado, muito cuidado. Nós não sabemos quantas questões vão sair daqui, tá? Você pode perder uma questão, duas questões em um concurso como esse, significa dezenas, centenas de posições até. Então, fiquem bem atentos a essas disciplinas específicas, tá? E aí, nós vamos ter ainda noções de informática e raciocínio lógico. Noções de informática e raciocínio lógico. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 disciplinas, nos gerais, de 20 questões divididas em 5 disciplinas. Seria uma média, então, para 4 questões. Talvez, o que é que eu apostaria aqui? Eu apostaria em português vindo com um pouco mais e tirando algumas questões ali, talvez de ética, de informática, talvez umas 3 de informática, enfim. Mas eu apostaria português com quantidade maior, não só 4 questões, tá? No mínimo 5 questões de português. Talvez até mais, a gente não sabe como vai ser essa distribuição, né? Mas não acredito que seja algo totalmente desproporcional, que português vinha com 15 e aí uma de outro, não. Né? Deve vir ali, pelo menos 3 questões de cada uma dessas vai vir. No mínimo 3. Eu acredito que a divisão vai ser mais ou menos essa. Por isso você precisa ter o entendimento acerca de todos esses pontos do edital, tá? Bom, seguindo. Beleza, professor. Cuidado aqui, ó. Atualidades para a prova discursiva. Tópicos relevantes e atuais de segurança prisional, nacional e direitos humanos, podendo abranger temas relacionados à política, sociedade, educação, saúde, cultura, suas interrelações e vinculações históricas. Então, olha só, a banca já está te direcionando. Olha, na sua redação, eu quero isso.
na sua redação, eu quero falar sobre atualidades, mas não é sobre qualquer coisa de atualidades. Eu quero falar sobre atualidades envolvendo o sistema prisional, envolvendo direitos humanos. Então você já precisa ficar ligado. Pegue esses acontecimentos acerca do sistema prisional. Vá especificamente no que aconteceu no sistema prisional de Pernambuco, quais são os pontos que estão ali envolvendo essas discussões, envolvendo direitos humanos, envolvendo, por exemplo, a lei de abuso de autoridade, que entrou em vigor, a nova lei que entrou em vigor em 2019, tá? Então, já vá fazendo, já vá criando temas, elaborando temas para ir treinando. A prova discursiva vai ter uma relevância muito grande nesse concurso, certo? E aí, quais são as outras disciplinas? Temos aqui direito administrativo. Desde um ponto mais introdutório, como Estado, governo e administração pública, direito administrativo, objeto, fontes, ato administrativo, tá? Ainda no direito administrativo, nós temos aqui as disposições referentes aos agentes públicos, aos poderes da administração pública, ao regime jurídico administrativo, ou seja, que vai envolver aqui os princípios da administração pública, responsabilidade civil do Estado, tema muito importante. Teremos também aqui serviços públicos, tá? Organização administrativa, administração indireta, especialmente, controle, na verdade não especialmente, olha como é isso interessante, ó. Ela fala aqui sobre autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, entidades paraestatais e terceiro setor. Então especifica, o foco aqui vai ser na administração indireta. Controle da administração pública, inclusive a lei de improbidade administrativa. E olha que interessante, lei de improbidade administrativa é muito importante, porque nós tivemos uma grande alteração agora em 2011, em 2021. E o processo administrativo, lei 9.784 de 99. Professor, esse edital de direito administrativo está bem grande, está bem extenso, está bem interessante também. Nada saindo muito do padrão, né? Um conteúdo bem extenso e mais bem delimitado, bem especificado. Tá bom de estudar direito administrativo, certo? Direito constitucional. Vamos ver o que cai aqui em direito constitucional. Olha só, direito constitucional. O edital coloca aqui a Constituição de 88 de forma geral, mas traz também princípios fundamentais, aplicabilidade das normas fundamentais, ou seja, normas de eficácia plena, contida e limitada, normas programáticas, e aí os direitos e garantias fundamentais de forma genérica, tá? Então você precisa saber o artigo 5º, mas precisa saber tudo que envolve esses direitos e garantias fundamentais. Organização político-administrativa do Estado, competências do Estado, da União, do Distrito Federal e dos municípios, poder executivo, atribuições e responsabilidades do presidente. Atenção quando a banca faz esses cortes, tá? Então é tudo de poder executivo? Não. Atribuições do presidente. Atribuições do presidente. Olha só como a banca continua. Vem aqui para o poder legislativo. Para o poder legislativo. É tudo do poder legislativo? Não. É a estrutura, o funcionamento, atribuições, o processo legislativo e a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Poder judiciário. Aí nós temos órgãos, organização e competência, CNJ. E as funções essenciais da Justiça, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e a Constituição do Estado de Pernambuco, que a gente já viu lá na parte geral também. Na parte geral também tem essa previsão da Constituição de Pernambuco. Seguindo, nós entramos em outra matéria importantíssima, que é direito penal. Nós temos a parte geral do direito penal, com princípios, com aplicação da lei penal, com o fato típico e seus elementos, ou seja, os elementos do crime, né?
tentativa, concurso, ilicitude, excesso punível, culpabilidade, elementos e causas de exclusão, imputabilidade, concurso de pessoas, e aí nós entramos na parte especial. Então veja, cuidado aqui com a parte geral. O que é que não tem, por exemplo, aqui na parte geral? A pena. Aquela parte da pena não vai cair, tá? Não vai cair aqui para você, você vai precisar saber o início, os princípios, uma parte mais doutrinária que está fora do Código Penal, vai saber também da aplicação da lei penal, vai estudar do crime como um todo, né, o fato típico como um todo, até o concurso de crimes. Pena não cai, tá? Muito cuidado. E na parte especial? Olha só o que nós temos na parte especial. Crimes contra a pessoa. Cuidado, tá? Quando a gente fala aqui de crimes contra a pessoa, tá muito amplo. Crimes contra a pessoa envolve crimes contra a vida, lesão corporal, periclitação da vida e da saúde, crime contra a honra, crimes contra a liberdade individual. Então, e da rixa também, né? Da rixa também é um capítulo específico. Então, todos esses capítulos estão dentro de crimes contra a pessoa. Muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque vai do lado do 121 até o 154, né? 154 e as inovações, 154B, salvo engano, tá? E aí nós temos os crimes contra o patrimônio, contra a fé pública, contra a administração pública. Atenção aqui. Crimes contra a administração pública, tá? De forma geral. Então você vai ter crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, praticados por particular, crimes contra a administração pública estrangeira, contra a administração pública da justiça, contra as finanças públicas e atenção. O que é que está dentro agora, desde 2021, dentro do grande capítulo dos crimes contra a administração pública? Crimes em licitações e contratos administrativos. Então, quando o edital traz de forma geral, não tem jeito. Você vai ter que estudar crimes licitatórios. Tranquilo? Além disso, dentro do direito penal, a lei, o edital já traz os crimes hediondos e as disposições constitucionais. Então, professor, como assim? Os crimes hediondos dentro do Código Penal? Sim. O que é que você vai fazer? Você já vai estudar fazendo uma anotação do que é hediondo ali. Você já vai estudar sabendo, fazendo aquela anotação. Opa, esse crime é hediondo, esse crime é hediondo, esse crime é hediondo, tá? Porque isso pode ser cobrado dentro do direito penal. E aí a gente segue. O edital traz também algumas disposições acerca do direito processual penal. O que é que precisa? Disposições preliminares, inquérito policial, ação penal, competência. E aí, a lei de interceptação telefônica, partes do processo, juiz, Ministério Público, acusado, defensor, assistente e auxiliares, prisão, liberdade provisória e fiança, processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Isso aqui é bem objetivo, tá? Isso aqui é muito objetivo, esse ponto 8 você mata rapidinho. Habeas corpus do seu processo e as disposições constitucionais. Professor, o que é que a gente focaria aqui? Ora, nessas disposições preliminares tem coisa importante, mas o foco é inquérito policial, competência, prisão. Esses são os 3 pontos mais importantes desses nomes. Tá? E aí a legislação especial. Dentro da legislação especial, vamos ter ainda lei das organizações criminosas, lavagem de dinheiro, lei da tortura, lei anticorrupção, abuso de autoridade. Olha que eu falei da importância do abuso de autoridade até dentro da redação. Então você já vai estar estudando aqui abuso de autoridade, você já aproveita, vai treinando temas para a sua discursiva, tá? Estatuto do Desarmamento, cai também. Lei de Drogas, cai também. Lei 13.964 de 2019. Atenção! Na legislação especial, o que ele está cobrando? Pacote anticrime. Professor, isso aqui é muita coisa aí. Porque o pacote anticrime traz muita aplicação em várias leis. Só que o edital trouxe o pacote anticrime como uma lei específica. Então, o que é que você precisa saber? Das alterações trazidas pelo pacote anticrime. Tá bom?
aí nós temos aqui a disposição referente à lei de execução penal, tá? Lei de execução penal. Aqui, muita atenção a isso. Porque não só a lei de execução penal, mas você vai precisar saber das leis e decretos auxiliares que falam sobre o sistema penitenciário federal, sobre a política nacional de atenção às pessoas, de atenção à saúde às pessoas privadas de liberdade, plano estratégico de educação no âmbito do sistema prisional, resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, tá? Então, é muito importante, portaria interministerial que fala sobre a política nacional de atenção às mulheres em situação de privação de liberdade egressas do sistema prisional. Então aqui nós temos uma legislação específica sobre execução penal que com certeza vai ter um peso muito grande nessa prova, tá? E por fim, nós vamos ter aqui disposições acerca de direitos humanos e participação social, direitos humanos e participação social. Mais especificamente, quando a gente fala de direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Regra Mínima da ONU para o Tratamento de Pessoas Presas, Programa Nacional de Direitos Humanos, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Aqui você aproveita a Lei de Execução Penal. Os conselhos penitenciários também focam nesses conselhos lá na Lei de Execução Penal. E os conselhos da comunidade focam aqui. Tá? Então, olha só. O edital está te dando aqui disposições bem específicas. Você vai focar nessas disposições. Tá? Então, esses artigos aqui da Lei de Execução Penal, como são poucos, são importantes. Deve ter uma questãozinha, pelo menos, porque não é só direitos humanos. É direitos humanos e participação social. Então, olha para esses artigos 80 e 81 que fala sobre os conselhos da comunidade. Olha a participação social aqui. Então, isso aqui você tem que focar nesse ponto. O edital está te dando dica. Vai cair uma questão dessa. Tá? Vai cair uma questão dessa. Então, isso é o que a banca pode te cobrar. Então, veja. Na parte específica são 40 questões em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disciplinas. 40 questões em 7 disciplinas. O que é que deve ser aqui o foco? Né? O foco aqui vai ser penal, processo penal, específica, execução penal. Penal, processo penal, específica e execução penal. Não tem para onde correr, tá? Não tem para onde correr. Porque direitos humanos, constitucional também é importante, mas não vem tão forte. Então, gente, para apostaríamos também nessas questões voltadas mais para a execução penal, para o direito penal em si, tá? Para a legislação extravagante e para o próprio processo penal. Beleza? Então, diga aí se ficou alguma dúvida, se querem que eu discorra mais sobre algum desses pontos e mais. Vocês querem aqui no YouTube alguma aula específica? O professor faz esse aqui, foca nesse ponto. Tá? Vou preparar algumas aulas específicas, algumas aulas de revisão, de resolução de exercícios para a Polícia Penal. Mas eu preciso também que vocês me digam o que vocês querem priorizar, o que vocês querem ver aqui primeiro. Tranquilo? Beleza? Então, deixa seu like, se inscreve, participe, indica isso aqui, porque essa participação vai ser essencial. Quanto mais participação tiver, mais vídeos a gente vai ter aqui no canal. Tranquilo? Um grande abraço a todos, fico à disposição para eventuais dúvidas e até uma próxima.